canal. Boa tarde. Amanhã estaremos abordando um assunto bastante polêmico e que definiu em muito as situações das nações, dos grandes impérios do passado, que é a estátua de 27 metros de altura, feita por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E para entendermos o que aquela estátua representava, ela tinha a cabeça de ouro, que representava a Babilônia, o peito de prata, que representava o Império Medo e Persa, e o ventre de bronze, que representava o Império da Grécia, que teve à frente Alexandre o Grande, as pernas e os pés de barro e ferro, que representava o Império Romano. Mas antes de eu abordar este tema no canal, eu quero falar sobre a Babilônia. A Babilônia derrotou a Síria, derrotou o Egito e se consolidou, derrotou Israel, o que restava de Israel, que era o Reino do Sul, e se consolidou como uma nação proeminente e riquíssima e um poderio militar extraordinário naquele período, século VII. A Babilônia, ela chegou ao poder através de Nabucodonosor. Seu pai começou a expansão do reino, mas foi Nabucodonosor que realmente estabeleceu um reino sólido e que durou 70 anos. O rei Nabucodonosor derrotou o faraó do Egito na Batalha de Carquemes em 605 a.C. Seu reinado durou de 605 a 562. Este foi o período que Nabucodonosor esteve à frente da Babilônia como um imperador, como rei, como comandante, fazendo tudo do seu jeito e da sua forma. Mas ele não era só um militar. Ele era um homem construtor. Graças à sua inteligência, à sua capacidade de construção, fazendo o jardim suspenso, o muro que separava a cidade dos outros povos, as ruas da Babilônia, enfim. Muitos têm Nabucodonosor somente como um grande general, mas ele era também um grande construtor, um grande arquiteto. E Nabucodonosor, 605, na Batalha de Carquemes, destruiu o Império Egito. Logo em seguida, voltou para a Babilônia, onde tomou posse como rei e imperador da Babilônia, por conta do falecimento de seu pai. E logo em seguida, ele sitiou Jerusalém, destruiu Jerusalém, e ali ficou estabelecido a partir de 597, que a Babilônia, naquele momento, estava à frente e durante várias tentativas, depois de 3 investidas sobre o reino de Judá, finalmente Nabucodonosor conseguiu o que ele sempre almejou, que foi tomar de conta do reino do sul, ou do reino de Judá. Depois, Nabucodonosor, durante 13 anos, tentou tomar Tiro, mas infelizmente não conseguiu o espólio, ficando apenas o espólio do Egito. Se você quiser saber mais, o livro de Ezequiel é um livro que trata de todas as investidas do rei Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor morre, e em seu lugar assume seu filho Evil-Merodach, que governou de 562 a 560 a.C. E no 37º ano do cativeiro babilônico, esse rei bondoso,
temente, tirou Joaquim, um dos descendentes da classe alta, da burguesia judaica, rei, do cárcere, e estabeleceu para ele uma pensão vitalícia. Mas devido a intensas trigas palacianas, ele foi assassinado. E em seu lugar assumiu Neriglissar. Neriglissar foi um rei que esteve à frente do Império Babilônico entre 560 e 556. Ele não teve muito sucesso, apenas fez várias campanhas na Cilícia, mas depois de 4 anos de reinado, ele também morre, é assassinado, e em seu lugar assume Labash Marduk, uma criança que também por intrigas palacianas foi assassinada. O que nós podemos perceber é que depois da morte de Nabucodonosor, a Babilônia ela passou por um período de conspiração sobre aqueles reis ou imperadores que assumiu o trono daquele grande país, daquela grande nação, daquele grande império. Com a morte de Labash Marduk, uma criança que foi assassinada, assume Nabonido, que reinou de 556 a 539. Tendo como corregente o seu filho Belsazar. Nabonido ele não foi muito feliz. Na verdade, ele não morava nem na Babilônia. Passou a maior parte do tempo empreendendo batalhas na Arábia do Norte e na Síria, e criou muitos decretos que causaram insatisfação, e daí a Babilônia começou a enfrentar várias revoltas dentro do Império Babilônico. E devido a esse desgaste todo, seu filho Belsazar, um rei profano, imoral, indecente, que não tinha compromisso nenhum, como teve o seu avô, porque a gente chama de avô na nossa cultura ocidental, mas na verdade na cultura oriental daquela época não existia a palavra avô. A gente vê algumas novelas aí, em alguns canais de televisão, falando em avô, mas naquela cultura, no Antigo Oriente Próximo, ali não existia, era pai. Fulano que era pai de fulano, que era pai de fulano, que era pai de fulano, que era filho de cicrano. A linguagem popular. Então essa palavra avô, ela não existia na cultura oriental. Na verdade, o que é que se falava? Nabonido, que era filho, Belsazar, que era filho de Nabucodonosor. E Belsazar foi muito infeliz no seu banquete, quando ele profanou os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém. E naquela noite, Dário, da Pérsia, Ciro o Grande, derrotaram o Império Babilônico, depois de 70 anos de apogeu. Essa é a história de todos os 6 reis, 5 dos quais sucederam a Nabucodonosor. O que a gente pode perceber é que enquanto Nabucodonosor era rei e estava à frente do Império Babilônico, a Babilônia se tornou uma potência organizada, respeitada, temido e respeitado. Onde com Nabucodonosor a Babilônia atingiu o seu mais alto apogeu. Era isso, meus amados, a mensagem. Fazer um esboço dos 6 reis ou imperadores que tomaram à frente o Império Babilônico. Eu quero que me desculpem as minhas falhas, às vezes. Eu sou iniciante, tenho pouco tempo no YouTube, mas estou procurando todos os dias melhorar dentro da melhor forma possível. Que Cristo Jesus abençoe cada família, cada um dos nossos ouvintes, aqueles que curtem as nossas postagens, aqueles que visualizam, aqueles que fazem comentários, e que todos tenham uma noite de paz
na graça de Cristo Jesus. Amém.